Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos em nossa casa de oração. Obrigada por ter vindo, né? Pelo esforço. Choveu, a chuva hoje a gente fica com medo, né? Mas não tenha medo, não. Quem não tiver na hora, oi, carro, boia, a gente passa. A gente vai-se embora, né? Agora, se tiver na hora, não tem quem sustente, tem que segure, né? Então, não precisa se preocupar, não, porque para tudo Deus tem sua hora, né? Então, vamos procurar elevar os pensamentos a Jesus para que a nossa irmã Maria José possa fazer a prece inicial do Evangelho esta noite. Boa noite a todos. Elevemos nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a oportunidade de estar aqui, agradecer a casa, o presidente, e agradecer os pais que nos deram a oportunidade de nascer, de estar aqui. Que nesse momento, Senhor Jesus, muito obrigada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Porque vós é o reino, é o poder, a glória para todo e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E continuando os trabalhos desta noite, pode sentar, gente. Ainda tem bastante lugar aí. Fique à vontade, por favor. Queremos falar, né, da Festa das Flores, que foi realizada em setembro. E a nossa irmã Maria José preparou um CD, né, com as fotos daqueles que lá compareceram, dos cantores, com tudo o que lá aconteceu, para que vocês pudessem ter acesso, né, e ser mais uma maneira de nos ajudar. Eles vão estar à venda a próxima terça-feira, né, o valor é R$20, e aqueles que foram vão se encontrar nesse CD, né? Então, a partir da semana que vem, é mais uma maneira, né, de nos ajudar, de ajudar a causa do Cristo, tá certo? Temos também um livro do nosso irmão Antônio Bianco, né? O livro chama-se Construindo um Novo Amanhã. Este livro é muito interessante por conta dele ter uma linguagem muito simples. Então, muitas coisas, né, que nós não entendemos, ele fala aqui com muita simplicidade. É uma linguagem ótima de entendimento. Né? Também está exposto aqui à venda para ajudar a casa, né, R$35. Esse preço é por conta do auxílio à casa, ok? Não é por causa do escritor. Então, é nosso companheiro, Antônio Sérgio Bianco, e está exposto à venda quem assim desejar. Tá ok? Também para ajudar a causa do Cristo. Sem contar, né, que é uma leitura ótima, que vai nos instruir, nos ajudar, vai tirar algumas dúvidas que a gente tem, né? Tá certo? Quero falar também, né, da escola da evangelização infantil, que são aos sábados. O horário inicia-se 15 para as 10 e vai até as 11h10. É na rua Francisco Perrotti, número 215. Peço a vocês que tiverem crianças, que tiverem netos, filhos, convidem, vá até a casa, conheça o trabalho, né? Então, conhecendo o trabalho, vocês se sentem melhor e mais seguros em levar os seus filhos. A escola iniciou esse ano com 30 alunos, nós estamos muito felizes, né? Temos também espaço para aqueles que queiram ajudar com as crianças. Porque a gente sabe que o número vai crescer muito, né? A necessidade vai fazer com que os pais se importem e levem os seus filhos para aprender sobre Jesus, para que ele possa vir a conhecer a Deus, né? Não adianta falarmos de Deus como um ser distante.
apesar de nós criarmos essa distância. Ele é nosso Criador e nós precisamos senti-lo perto de nós. E Jesus nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então essa é a oportunidade que nós temos, né, de nos aproximar ainda mais do nosso Criador. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Calor, né? Não sou eu que estou sentindo, não. Ela também está, viu? Bom, gente, queremos falar também, né, do pessoal que está fazendo o tratamento de desobsessão. Compreendam que é um trabalho importante. Não desconsidere, né, valorize esse trabalho, porque é de grande importância tratarmos aqueles a quem nós fizemos mal outrora. Né? Se nós temos obsessores, é porque nós não fomos santos, tá certo? E todos nós, sem exceção, temos. Então, precisamos cuidar deles. E a forma de cuidar deles é nos educando. É levando eles à casa de oração, para que eles ouçam a palavra do Cristo e uma hora, como diz os crentes, né, os protestantes, eles sejam tocados pelo coração. É por isso que eles precisam vir. É por isso que nós temos necessidade, né, de vir fazer o tratamento para dar a oportunidade a esses irmãos e também nos reeducar. É necessário que nós façamos a nossa parte, tá certo? E nós temos esse trabalho nas segundas de manhã, das 8 ao meio-dia, na terça à noite, das 20 às 22 horas, e na quarta-feira, das 14 às 18 horas. Dê importância ao Evangelho. Então, na segunda-feira de manhã é feito um Evangelho, das 8 às 8h30. Nas quartas-feiras também é feito um Evangelho. E é de grande importância que vocês venham assistir esse Evangelho. Ok? Porque muita gente só vem tomar o passe. Se é uma questão porque você está trabalhando, a gente entende. Mas se não, você precisa vir. Porque senão os que andam com você, quando é que vão aprender? Né? Na terça a gente faz a palestra, né? Mas segunda e quarta temos o Evangelho. Na quinta-feira nós temos os trabalhos do hospital. Também são todos convidados. Quando passarem o doutor, se tiver vontade de trabalhar, pergunte a ele, doutor, posso ir trabalhar no hospital? Estamos precisando de gente, porque precisamos formar mais um grupo. A necessidade aumentará. Aliás, né, já existe fila para os pacientes, porque são 2 meses, né, que ficam os pacientes na maca. Então, assim, tem muita gente doente, muita gente precisando. Então, a gente precisa de mais gente que queira trabalhar, tá certo? Se tiverem vontade, falem com o doutor na sexta, quando vocês passarem, e ele faz o encaminhamento, tá certo? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? E não esqueçam, né? Orem por todos nós. Todos nós precisamos de oração. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros, tá certo? E a oração é o principal meio que a gente tem que ajudar. Nós necessitamos, sim, da parte material, mas a oração em primeiro lugar. A sintonia, o trabalho de amor, né, de todos nós, isso faz um grupo forte. E Jesus gosta disso, né? Lembrando que a causa é dele e não nossa, ok? A lição de hoje é da primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Diz Paulo: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esta lição está no livro Fonte Viva, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel vai fazer o seu comentário com o título Incompreensão na lição 72. Diz Emmanuel: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é arte divina de quantos alcançaram
conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu coração não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos de cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não olvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador, que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano, sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora. Aprendamos com ele a descer auxiliando, sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de por todos os meios chegar a erguer alguns. E nesta noite nós temos o nosso irmão Gilberto Ferraz, que vai nos falar sobre a lei de adoração. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Meus bons amigos, muito boa noite. Boa noite a quem nos acompanha pela internet e os senhores e as senhoras que se dignaram vir hoje aqui. Antes de a gente entrar de fato no assunto da noite, cabe uma pequena explicação. Para quem não está familiarizado com o livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas. Perguntas que Allan Kardec fez aos Espíritos para obter um maior conhecimento e, enfim, nos trazer a codificação dos Espíritos e uma melhor e maior elucidação acerca do mundo que nós não conseguimos divisar, que nós não conseguimos ver. A lei de adoração, ela consta no livro 3, capítulo 2, e são só 4 perguntinhas. 4 perguntas simples. A pergunta 649 que diz: em que consiste a adoração? A adoração consiste em nós elevarmos o nosso pensamento ao Criador. Reconhecer que existe um ente superior e que nós necessitamos diminuir o espaço
que existe entre nós e aquele que é o nosso Pai, o Criador. A 650, a Kardec faz a seguinte pergunta: em que se origina esse sentimento de adoração? Nós, humanos, homens, nós reconhecemos a nossa fraqueza. Desde os primórdios da humanidade, nós reconhecemos a nossa fraqueza e necessitamos de um ente superior para nos proteger. E aí a pergunta seguinte é: mas esse sentimento de adoração, ele é inato da gente? Será que existem povos que não tinham esse sentimento? E os espíritos respondem: nunca houve povos ateus. Existem um ou outro que se apresenta como ateu, mas povos ateus nunca existiu. E para finalizar, pergunta Allan Kardec: esse sentimento faz parte da lei natural? É a lei natural? E os espíritos respondem: está contido na lei da natureza. É da nossa natureza nós louvarmos, nós temos temor até por um ente superior. E falando sobre isso, vamos lembrar um pouco da nossa história, a história da humanidade, e lembrar que desde os primórdios, quando nós saímos das cavernas, nós já adorávamos. É da nossa natureza adorar um ente superior. No começo, nós adorávamos o fogo, adorávamos o trovão, o sol, a lua, os mares, porque nós temíamos as intempéries. Depois, nós, os homens, os incautos, nós pensamos assim: nós passamos a plantar e decidimos que para adorar melhor, para louvar melhor aquele que nos abastecia, que nos alimentava, que nos havia dado a vida, nós tínhamos que separar uma parte da nossa colheita. E nós fazíamos oferendas. Foi quando a gente começou a oferecer, né? Então nós oferecíamos parte da nossa colheita para os deuses, para a divindade, para aplacar os humores, para nós termos uma próxima safra farta. Um dia, nós chegamos à seguinte conclusão: não basta separar parte da colheita, vamos fazer oferendas ou sacrifícios animais. Porque nós já éramos pastores e nós oferecíamos as nossas ovelhas, os nossos cordeiros, nós oferecíamos sacrifícios animais. Cortávamos a garganta dos animais e oferecíamos no altar sangue, acreditando que isso satisfaria, alegraria a divindade. Mais adiante, nós percebemos, ou nós concluímos, que a divindade ficaria muito satisfeita, não mais com sacrifícios animais, mas com sacrifícios humanos. E num primeiro momento, eu falo nós, porque nós estávamos lá, nós oferecíamos em sacrifício humano os nossos inimigos. Aqueles que nós fazíamos prisioneiros, nós oferecíamos em sacrifício. Mas isso não bastou para a gente, não é? Nós chegamos à conclusão que para nós melhor adorarmos a divindade, o ser que nos abastecia e que nos deu a vida, a luz, nós tínhamos que oferecer sacrifícios humanos, mas de parentes e os mais amados, porque aí o nosso sacrifício seria muito bem recebido pelos deuses, pelas divindades, por Deus. Desde os primórdios da nossa história, nós adoramos um ente superior. Desde os primórdios da nossa história, nós nos equivocamos e damos manifestações exteriores
da nossa devoção. E trazendo para os dias atuais, vejam, ainda continuamos louvando a Deus, adorando aquele que nos deu a vida com manifestações exteriores, acreditando que é agradável ao Criador essas manifestações, as indumentárias, os rituais, as manifestações que mais tendem a nos mostrar para os demais do que para Deus. Nós estamos louvando, nós estamos adorando, não para Deus, mas para aqueles que estão à nossa volta. Lembrando ainda que no Velho Testamento tem a seguinte passagem de Abraão. Abraão, o pai do judaísmo. Um dia Abraão ouviu a voz do Senhor. Abraão tinha só 2 filhos. E a voz disse assim: Abraão, pegue Isaque, um dos seus filhos, e leve-o ao Monte Moriá. E lá você vai imolar Isaque no lugar do cordeiro. Não mais o sacrifício animal, mas o sacrifício de alguém. Um parente que você ama muito. Num primeiro momento, tudo isso que eu estou falando para os senhores está lá no Velho Testamento. No primeiro momento, Abraão se acabrunhou e ele ficou no impasse. Eu amo meu Deus, eu adoro meu Deus, mas eu amo meu filho. Como eu posso demonstrar para Deus que eu adoro? E como eu posso entregar meu filho em sacrifício? Depois de um certo tempo e de muito refletir, Abraão decidiu: o meu amor por Deus é maior. Pegou Isaque e levou ao Monte Moriá para imolá-lo no lugar. Imolar é oferecer em sacrifício no lugar do cordeiro. E quando ele estava prestes a levar a termo essa sua atitude, ele ouviu novamente a voz de Deus que disse: não é necessário, você acabou de provar a sua devoção. A gente pode recolher uma história muito boa a respeito dessa passagem do Velho Testamento. Nós estamos adorando aquele que nos deu a vida. Nós estamos realmente orando. Nós fizemos oração aqui antes dos nossos trabalhos. A gente ora com devoção, de coração puro. Ou nós cumprimos algumas obrigações. Nós estamos sendo devotos? Nós estamos adorando a Deus? Ou nós estamos criando um verdadeiro teatro, um circo? Ou nós estamos nos manifestando para os que nos circundam, os que estão à nossa volta? Nós somos cristãos ou nós somos atores? Nós vivenciamos o Evangelho ou nós somente temos o conhecimento do Evangelho? Lembrando que hoje, nos dias atuais, em que nós temos as informações na velocidade da luz, nós temos um número muito grande de pessoas que detêm um conhecimento muito grande. Várias pessoas, dignas até da pecha de doutos, têm grande conhecimento, mas têm pouca sabedoria. Hoje nós temos pouca informação, mas muito pouca sabedoria. E como dizem alguns, existem muitos doutores com diploma e que são pessoas que não têm nenhuma sabedoria, e pessoas sem diploma que são extremamente sábias. Ainda falando sobre essa necessidade, eu diria até, que nós temos de adorar a Deus, de adorar ao Criador. Porque, na verdade, quando nós nos dirigimos ao Criador, se é que nós nos dirigimos, no mais das vezes, é para nós dar aso, dar intenção aos nossos queixumes, aos nossos pedidos, né? Nós temos pedidos
vários para fazer para a divindade. Poucas vezes nós agradecemos o fato de termos acordado num dia como hoje. Poucas vezes nós agradecemos o emprego que nós temos, que nos dá o sustento, que coloca comida em nossas mesas, ainda que nós saibamos, tenhamos a certeza de que o que nós recebemos está muito aquém do que nós merecemos. Não é? Mas quantas vezes nós agradecemos por respirar? Quantas vezes nós agradecemos pela família que nós temos? Quantas vezes nós louvamos ao Senhor, nós adoramos o Senhor por Ele nos ter dado a oportunidade de exercitar a paciência, a tolerância. Quem de nós aqui agradeceu as dificuldades que passou na vida? Porque isso nos fortaleceu. Burilou o nosso espírito. Quantas vezes a gente para agradecer? Quantas vezes a gente se detém em queixumes, em solicitações, em rogativas? Nem vou entrar nessa questão de nós não termos atendido os nossos pedidos, porque aí demandaria um tempo muito grande. Nós queremos ver os nossos desejos atendidos. Nós queremos ter os nossos filhos bem-sucedidos. Nós queremos ter bons empregos. Nós queremos ser respeitados. Nós carecemos que as pessoas nos amem. Mas como cobrar tudo isso se nós não amamos? Se nós não reconhecemos a nossa carência, a nossa necessidade, a nossa fraqueza diante de um ser superior? Como eu posso exigir sem antes agradecer tudo que eu recebi, tudo que nós recebemos? Existem várias formas de adorar a Deus, né? Miramês diz assim: adorar é amar em movimento, é colocar em movimento o sentimento do amor. E o que é justamente isso? Adorar a Deus é servir. E eu vou contar uma pequena história para melhor ilustrar essa nossa necessidade de sermos agradecidos, de vivenciarmos, de cultivarmos em nós a humildade, a gratidão. Um escritor, um médico escocês de nome Archibald Joseph Cronin, ele era médico escocês e ele se destacou na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele, utilizando seus conhecimentos de médico, fez um grande trabalho. Assim que a Segunda Guerra Mundial acabou, Cronin, ou A.J. Cronin, como é conhecido, ele se notabilizou como escritor. E o que tornou A.J. Cronin notável na literatura foi justamente uma autobiografia que ele publicou em 1952, do título Os Caminhos da Minha Vida. Os Caminhos da Minha Vida. E nesse livro, ele fala passagens da vida dele e ele conta alguns casos que ele chegou ao conhecimento, muito provavelmente baseados em fatos reais. E tem lá uma seguinte história que ilustra bem o tema dessa noite. Haviam dois amigos muito próximos, nascidos numa vila muito pequena, muito humilde, muito distante da capital, na Europa, nos Países Baixos. Países Baixos, Holanda do Sul, Holanda do Norte, né? São as terras baixas porque estão abaixo do nível do mar. Enfim, esses dois amigos, nascidos nos Países Baixos, eram pessoas de muito bom coração. E fizeram a seguinte combinação: quando nós crescermos, quando nós formos adultos, nós entregaremos o nosso corpo, a nossa alma a Jesus. Nós entraremos
para uma ordem dominicana e dedicaremos a nossa vida a divulgar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eles fizeram. Entraram para a ordem de São Domingos, a ordem dominicana, que é considerada pela Igreja Romana, a Igreja Católica de Roma, a ordem dos intelectuais. E devido à dedicação dos dois, o empenho e também o bom coração, as boas resoluções, as boas atitudes que eles tinham, eles acabaram se destacando. Mas vejam só, mesmo sendo muito amigos, eles eram bem diferentes, porque um era bem extrovertido e o outro era muito tímido. O extrovertido, muito eloquente, né? Muito falante, começou a se destacar nas homilias, nos sermões. Ele sempre pegava em uma situação, numa reunião, e ele falava aos demais. E ele tinha o dom da eloquência, tinha uma excelente oratória. Todos ficavam embevecidos. Bom, ele passou a ser convidado a fazer sermões, a dar homilias, palestras, preleções em todas aquelas pequenas cidades ali da região. O amigo dele, tímido, que pela timidez acabou também muito capacitado, mas acabou fazendo, tendo tarefas que não expunham muito, né? Então, ele trabalhava lá no mosteiro. Ele ajudava em todas... Não que ele não tivesse capacidade, mas era extremamente tímido. E sempre que ele sabia que esse amigo querido dele ia fazer alguma palestra, alguma homilia, algum sermão, ele separava uma hora, um tempo nos seus afazeres e orava para que este irmão, este amigo querido, fosse intuído pelos anjos santos do Senhor e que ele fizesse uma boa palestra, um bom sermão, uma boa homilia. E assim foi. Sempre que esse amigo tímido sabia que o amigo extrovertido ia falar para uma plateia, ele se recolhia em oração e pedia com todo o fervor do seu coração para que os anjos do Senhor os intuíssem, para que Jesus soprasse no seu ouvido palavras que chegassem aos corações, palavras que incentivassem, que renovassem o ânimo. E assim foi. Porém, esse amigo eloquente, esse orador, começou a recolher fama do local e foi convidado para ir em cidades mais distantes. E o que aconteceu? Um belo dia ele recebeu uma carta do Vaticano. O Vaticano estava convidando ele, que já tinha um certo, como é que se diz, que já era conhecido por sua capacidade, por sua oratória. Ele foi convidado a ir morar no Vaticano e ser o orador oficial da Ordem Dominicana. Ele ficou felicíssimo. E essa foi a primeira vez que esses dois amigos se separaram. Ele foi para o Vaticano. E lá, ele pôs em prática todo o seu saber, todo o seu douto saber, toda a sua capacidade, toda a sua eloquência. Todos vinham quando sabiam que era ele que ia falar. Todos acorriam à Capela Sistina quando ele ia se manifestar. Gostavam de ouvir os sermões. Ele tocava o coração das pessoas. Entre tantos afazeres dentro do Vaticano, chegou o dia em que se comemora o dia de São Domingos, o fundador da Ordem Dominicana. E o próprio Papa disse: você vai fazer o sermão no dia de São Domingos. Eu vou estar lá. Para ele, foi uma grande honra. E esse seria o dia mais feliz da vida dele. Porque ele ia falar em pleno Vaticano, no dia de São Domingos, para uma multidão. E estaria no meio
dessa multidão, ninguém menos que o próprio Papa. Chegou o belo dia. Ele ia falar sobre a vida de São Domingos. E daí estender e falar mais algumas coisas sobre a própria condição da ordem dominicana. Coisa que ele sabia muito bem, coisa que ele tinha muita fluência. Chegou no dia, fizeram todos os preparativos e chegou enfim a hora do sermão, da homilia, a hora em que ele ia falar. Ele subiu no púlpito, olhou todos e lançou um olhar para o Papa. Respirou e não saiu nada. Deu branco. Isso acontece, viu? Deu um branco. Ele pensou, meu Deus. E a turba esperando, né? Os cardeais, o Papa, esperando a manifestação, né? O mestre falar. Aí ele pensou, eu vou voltar um pouco, vou fazer os agradecimentos novamente, quem sabe, né? A minha memória não me trai novamente. Então, pela segunda vez ele agradeceu a oportunidade e travou. Diante daquela situação constrangedora e todo mundo esperando, o que aconteceu? Ele simulou um desmaio. Vejam só. Ele viu que ele não ia conseguir falar nada. Ele simplesmente travou, deu branco, como a gente diz, né? E ele simulou lá um desmaio. Foi socorrido rapidamente pelos médicos do Vaticano, foi levado até a enfermaria e alguém às pressas pegou um outro para fazer a homilia. E assim foi feito. Lá, depois que ele foi medicado, ele também simulou uma recuperação e se sentiu muito envergonhado. Porque o dia mais feliz da vida dele, ele não conseguiu fazer nada. Ele foi para o aposento dele e chorou. E chorou. E percebeu que ele não passava de um vaidoso. Porque ele falava de Jesus, mas não tinha Jesus no coração. Porque ele falava do Evangelho, mas sequer ele entendia aquilo que ele falava. Ele era um mestre da retórica, mas ele não vivenciava aquilo que ele falava. E ele começou a entrar num estado de depressão, uma tristeza muito profunda, e pediu licença. E pediu licença para voltar à cidade natal. A pequena cidade, onde ele cresceu, onde ele começou o seu ministério. Ele queria rever os amigos de infância, ele queria rever o grande amigo da vida dele. Quando souberam lá na cidade que ele ia voltar, ele já uma pessoa famosa, fizeram toda uma recepção. Ele foi recebido com pompa e circunstância. E ele feliz, porque ele estava de volta lá. E toda a cidade, cidades circunvizinhas, todos vieram. E aí chegou o momento, não só dele agradecer, mas de ele fazer a tão esperada palestra dele. E ele olhava para ver se o amigo querido estava ali, no banco da frente, se ele conseguia divisar um amigo. Mas não viu. E falou, com a eloquência e com a competência de sempre. E falou, mas não viu o amigo. Ele chamou o padre, que cuidava do mosteiro, e perguntou pelo amigo, padre, onde está o meu amigo querido? E o padre disse, você não sabe o que aconteceu? Ele faleceu há alguns dias de pneumonia. E novamente ele chorou. E falou, padre, onde o meu amigo está sepultado? E o padre disse, aqui atrás da igreja. Que era comum, naquela época, o sepultamento dos membros, principalmente os membros da ordem, serem sepultados no fundo da igreja. O fundo de todas as igrejas tinha um cemitério, né? E ele foi lá e o padre acompanhou. Chegando no túmulo do amigo, ele chorou. Chorou copiosamente. Porque mais que um amigo era um irmão. E em meio às lágrimas, ele de joelhos, diante da lápide do amigo, ele levantou o olhar e viu
o nome do amigo e a data do falecimento. Ele percebeu que o amigo havia falecido no dia em que ele ia falar lá para o Papa. Ele perguntou: padre, essa data está certa? Ele faleceu nesse dia? Faleceu. Palavras do padre: faleceu. Ele faleceu nos meus braços. E eu lembro que ele, antes de se despedir, porque o padre estava dando a extrema-unção, o seu bom amigo, nosso bom amigo, disse o seguinte: padre, eu estou partindo para a vida eterna, mas eu sinto aqui dentro do meu peito um misto de alegria e de tristeza. Alegria, porque meu grande amigo hoje vai falar uma grande plateia e para o Papa. E eu sei que é o melhor dia da vida dele. Mas eu estou triste porque eu não vou poder orar por ele. E prosseguiu o padre dizendo: sabe, grande orador, todas as vezes que você ia fazer a sua homilia, o seu sermão, a sua palestra, esse nosso irmão orava para que você tivesse êxito, para que as suas palavras entrassem no corações das pessoas. E quando você foi para o Vaticano, ele continuou fazendo isso. Ele viu o fuso horário e, de alguma forma, naquele exato momento em que você ia falar, ele orava para que os bons anjos do Senhor te sustentassem e você conseguisse eloquência, conseguisse maestria naquilo que você ia dissertar. Ora, então o grande orador percebeu que o amigo dele era a ponte que fazia com que ele tivesse sustentação para fazer chegar aos corações, aos ouvidos, às almas, todo o Evangelho, o conhecimento da vida de Jesus e do bem que nós poderíamos recolher dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele percebeu que ele sempre orou como vaidoso, que ele sempre agradeceu da boca para fora, porque o sustentáculo dele vinha das orações do grande amigo. Ele pediu licença do cargo de orador, continuou na ordem dominicana, mas fazendo as mesmas funções que fazia o amigo, de forma simples, de forma humilde. Ele percebeu, ainda que tardiamente, que adorar a Deus é servir. Adorar a Deus é servir. A lei de adoração é servir aos nossos irmãos, é servir a causa do Cristo, é servir e seguir adiante, é tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratado. Isso é a lei da adoração. É fazer tudo que o nosso Pai nos ensinou através do seu Filho Jesus, nosso irmão, médico de nossas almas. Então vamos colocar em prática a lei da adoração, servindo. Que o bom Deus nos abençoe. Eu agradeço de coração a presença dos senhores e das senhoras, os nossos irmãos que nos acompanham pelo site. Agradeço a paciência e conclamo os senhores e as senhoras a adorar a Deus. Adoramos Deus quando nós exercitamos a lei da caridade, quando nós percebemos que o outro é alguém da nossa família, porque somos filhos de um mesmo Pai. Deus abençoe a todos, ontem, hoje e sempre. Então vamos agora nos preparando para agradecermos a Deus. É uma maneira de adorá-lo, de ser gratos pela vida, pela oportunidade do nascer de novo. Quanto a gente não tem ideia, do quanto é importante nascer de novo. Quanto a gente não tem ideia, o quanto é importante aproveitarmos as nossas reencarnações. Então eu sempre falo para vocês, e não se esqueçam,
aproveitem. A gente não sabe quando vai se encontrar de novo, né? Estamos aqui em busca de trazer Jesus para o nosso coração, para a nossa mente e para as nossas mãos. O Cristo de Deus nos guiará. É um trabalhador incansável. É um trabalhador incansável. Então, sintamos em nossos corações a presença desse mestre amigo, nos guiando com a sua paciência, com o seu amor, com a sua misericórdia. E todos aqueles que se ajuntam a ele para levar ao homem a esperança, a fé, o amor. Nós agradecemos a Deus por tantos irmãos queridos que buscam nos auxiliar em nome de Jesus. Obrigada, meu Criador, por nos dar esse amigo como tutor, como cuidador da humanidade terrena. Ah, Jesus amigo, ajuda-nos a retirar de nossos olhos as escamas espessas que nos deixa cego, que nos deixa orgulhosos, vaidosos, egoístas. Ajuda-nos, ó Mestre, a sermos puros de coração e a termos gratidão pelo nosso Criador. E assim, Jesus, recebendo o abraço da nossa mãe Maria de Nazaré, amparando a cada um de nós, abençoando os nossos lares, nossas famílias, nosso ambiente de trabalho, abençoando a natureza, a todos os seres criados por Deus. Obrigada, minha Mãe Santíssima. Obrigada, meu Deus, pela vida, por esta oportunidade de ter nascido aqui neste planeta, de poder exercitar o exercício da caridade, do amor e da fraternidade. Obrigado, meu Deus, pela vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada.